convidou aqui o Sr. Dibrato Fernandes para falar sobre o mar, as pescas, os pescadores e tudo quanto se relaciona com essa atividade. Muito boa tarde, sou Liberato Fernandes e estou disponível para falar sobre as questões do mar e da pesca. Obrigado. Sim, senhor. Ora bem, a questão é esta, sobre as pescas, sobre o mar e sobre o peixe. Eu gostaria de saber o seguinte: nós temos falta de peixe, nós temos falta de equipamento para pescar, temos falta de pescadores. O que se passa de facto nesta área? Eu, em primeiro lugar, penso que não existe falta de pescadores. Existe um número bastante grande de pescadores, proporcionalmente à dimensão da região e à população. Esta é das regiões onde, proporcionalmente, há um maior número de população diretamente dependente da pesca. E isso é tanto maior quanto a crise fez com que muito pessoal que em finais da década de 90 ou durante a década de 90 tinha ido para outras profissões, pela crise voltou a trabalhar na pesca. Relativamente ao peixe, de facto, nas últimas décadas, por más políticas de gestão das pescas, há algumas espécies que estão no seu limite de exploração. Nós aqui nos Açores dependemos de uma espécie que é de movimento, que é uma espécie pelágica muito migratória, que é o caso dos atuns, e que sempre aconteceu, de anos a anos, alternar ciclos de maior abundância com ciclos de menor abundância. Os ciclos de menor abundância aumentaram em tempo, porque possivelmente também, relativamente aos grandes migradores, existem espécies sobreexploradas, até algumas hoje estão sujeitas a cotas, como o rabilho e o patudo, e também as metodologias de pesca fizeram com que seja possível artificialmente alterar o rumo das pescas, por exemplo, com dispositivos de concentração de peixe que faz com que se concentrem em determinados sítios grandes cardumes e que o movimento natural da espécie altera. Agora, quando eu estou a fazer esta afirmação, um pouco baseado naquilo que se diz que ainda não está cientificamente provado. Há uma coisa que é cientificamente provado. Há uma menor quantidade de peixe nos mares, incluindo no Mar dos Açores. Algumas espécies que faltam cá, os erros são de uma má gestão local. Por exemplo, espécies como o goraz, que têm uma cota que é exclusivamente regional e que, apesar de estar fixada desde há muitos anos, por uma má gestão e porque o governo ignorou a opinião dos próprios profissionais, hoje há um problema de escassez. É preciso ver que houve um período de subida contínua na captura da espécie. Era uma espécie que representava muito no rendimento do pescador, cerca de 30% do valor, não em volume, e que hoje poderá acontecer uma situação que será de uma gravidade extrema, que é, a partir de julho, agosto, a cota dos Açores ter sido esgotada. Ela poderia estar esgotada por ter sido mal fixada. Poderia ser por causa disso. Se fosse por isso, a gente atirava apenas para o facto de ter sido reduzida a captura quando havia possibilidade de capturar mais. Mas a verdade é que as indicações que temos relativas aos 5 anos de pesca revelam que a cota é mais ou menos aquela permitida. Ora, desde há 7, 8 anos que os pescadores consideraram, e eu aqui estou a falar enquanto representante de uma organização de pescadores, de uma cooperativa, que por volta de 2007, 2008, nós aconselhamos o governo a fazer um paro biológico, isto é, no período em que o goraz está em reprodução, o pessoal deixar de pescar. E
aquilo ser encarado como um investimento. Eles pagavam cerca de 2 meses, metade da frota parava, Pois. outra metade dos outros 2 meses, e deixava de haver esforço de pesca dirigido no período em que a espécie é mais sensível porque está ovado. Claro. Aí, estas opções, não tendo sido impostas de fora, se não se optou por isto cá dentro, o erro É nosso, é sem dúvida, nosso. sem dúvida. Sim, senhor. Ora bem, bom, a questão do goraz está definido, mas há outras espécies. Inclusive a questão do goraz, eu gostaria de saber, a desova é feita em locais demarcados, é feita em generalidade, ou como é que é? A minha pergunta surge porque, atendendo que temos as 200 milhas, a gente não pode ir pescar para as 200 milhas que não temos o equipamento, não temos equipamento, as licenças não sei como é que são atribuídas. No entanto, poderá que nos montes, para além das 100 milhas, poder ser montes de desova de algumas espécies internas. Ora, se é permitido a embarcações espanholas e portuguesas pescar naquelas águas, com certeza que eles não estão lá pela cara bonita do local, mas sim pelo peixe que podem apanhar. Independentemente das espécies. Pergunto, como é que se poderá ver isso? O que é o erro, qual o erro que foi feito para que a gente não pudesse pescar fora? Falta de equipamentos, porque não é o investimento. O que é que aconteceu? Eu vou procurar dar mesmo a isso. Os últimos barcos construídos com capacidade para pescar durante todo o ano, e não apenas de verão, fora das 100 milhas na região, ou foram atoneiros, ou foram construídos ainda na década de 90. O que significa todo o processo de modernização e de reconversão da frota que foi realizado, sobretudo na primeira década deste século, portanto, após a mudança do milénio, 98, 2000, essencialmente entre 2000 e 2007, foi feito no sentido da modernização das embarcações, cabinando-as, construindo porão, aumentando a potência motora, mas não aumentando a autonomia das embarcações e a capacidade de pescar, desde que as condições de tempo variem um pouco para o pior. Então nós temos um excesso de frota que tem pouca autonomia e que praticamente entre setembro e abril só pesca muito próximo das ilhas. Com um problema. Os bancos dos Açores estão situados a uma pequena faixa muito junto à costa, que é de fundos baixos. Depois tem que sair para 15, 30, 60 milhas para apanhar os chamados montes submarinos. E nessas zonas, na prática, nós não temos barcos para pescar durante todo o ano. Isto é, até vem 2, 3 dias de mau tempo. Se os barcos estiverem a 100 milhas, por exemplo, bancos situados a sul do Grupo Central, Princesa Alice, Mar dos Açores, quer dizer, o pessoal não tem barcos que permita viajar, estar tempo e regressar. Isso também é uma falha do modelo de frota que se construiu na região. De tal forma que há uma aberração, que é, por um lado, nós e o governo connosco fez coro em defesa das 200 milhas, mas não se construiu uma frota para povoar. Isso é grave. Entrando concretamente na questão da desova. O goraz desova nos montes submarinos ou junto à costa. E é uma espécie que se poderia gerir bem a captura. Primeiro porque tudo indica ser um estoque autónomo desta região. Por isso tem uma cota regional. Segundo, como está muito estudado o processo de reprodução, era possível fazer uma gestão que não assentasse sobretudo nas cotas, mas evitar pescar quando pode prejudicar o processo de reprodução. O goraz
aproxima-se dos fundos baixos, incluindo da costa ou dos montes submarinos para desovar, tem uma característica especial, é que é uma espécie que até uma determinada idade é macho e depois passa a fêmea. Então, por exemplo, este ano é característico. Nos primeiros 3 meses do ano, se o ano for bom, há uma captura muito boa, os preços tendem a baixar, até porque é um período em que os mercados dão menos, e uma percentagem muito elevada são reprodutoras ovadas. Ora, mais 40% da captura. Ora, isso é muito mau. Porque, por exemplo, se nós escutarmos a cota com fêmeas, todas ovadas, vamos ter um problema de ruptura de estoques. Isto também tem que se admitir que é uma má gestão da região. Eu vou dar outro exemplo de uma espécie que é orientações de fora que estão mal. E aqui da União Europeia. O caso do Alfonsinho do Imperador. Nós temos uma cota muito baixa, que não chega a 200 toneladas. É uma espécie que faz sentido ter cotas para uma zona muito extensa, porque é uma unidade populacional comum. Sim. Quer dizer, tudo indica que é de grandes profundidades, é muito vasta. Portanto, significa que aí é correto que as medidas de gestão sejam transnacionais, porque se alguém captura de uma forma errada em demasia, não prejudica no seu território, também vai prejudicar os outros. Isso acontece com o alfonsém, com o espada preto, com alguns tubarões de águas profundas, com o atum, por exemplo, que é um grande migrador. Ora, aí é correto haver uma gestão global. Agora, os Açores pescam artes, não é pela pesca dos Açores que existe a possibilidade de rupturas de estoque, porque o pessoal pesca de forma seletiva com artes de Açores. O problema aí é do grande arrasto. E o grande arrasto, mesmo em mar alto, por exemplo, fora da zona económica portuguesa, de 250 milhas dos Açores, pode-se pescar com arrasto, que é muito predador. Arrastos que estão muito sofisticados, pesca-se até 1500, 2000 metros de profundidade, e um arrastão só tem que dizer o que é que pescou. Não tem uma cota estabelecida. E ora, um barco só captura mais do que a frota açoriana toda. Com uma característica, o arrasto é mais ou menos cego. Tudo o que tiver ali, o cardume todo, seja pequenito, seja grande. O grau de pesca acessória que acontece com o arrasto é muito superior àquela que ocorre com artes de anzóis. Bom, é precisamente aí que se encontra um problema também. Por exemplo, estas pescas que se estão a fazer fora das 100 milhas, entre as 100 e as 200, em termos de área de captura, é muito superior à área de captura em que nós estamos sujeitos. Não é muito, são 2/3 a área de captura fora das 200 milhas, 1/3 na área interior. Isso quer dizer que a própria comunidade não teve sensibilidade, ou não foi sensibilizado pelas autoridades que definem a área de pesca junto da comunidade, para este pormenor. Ou seja, dividir, já que, por exemplo, a área de pesca em Portugal é metade, porque é uma faixa inteira, e metade para cada um, está tudo bem, está certo. No caso dos Açores, como é um círculo grande, esta coisa já não se põe. Portanto, foi uma má negociação esta das milhas. Toda, desde o processo da pré-adesão. E é mais grave quando Portugal negociou a adesão, estava definido já os direitos dos Estados costeiros sobre o território marítimo, porque a Convenção do Mar das Nações Unidas foi aprovada em 1982. Portugal aderiu em 86. Portanto, Portugal já sabia que tinha perdido um império colonial, mas passou a ter um direito reconhecido sobre uma vasta zona oceânica. Deveria ter uma estratégia a 2 níveis: de assegurar
que gerisse bem aquela extensa zona e um investimento para garantir o povoamento. Porque a melhor forma de assegurar a defesa de um território é estando povoado. Exato. Um território deserto é suscetível mais a ser- suscetível à rapina. Portanto, é um processo que a administração portuguesa, com a administração regional a colaborar, nunca teve uma visão estratégica. Claro. Se nós compararmos Portugal com países que têm interesses no mar, como a Dinamarca, ou que faz parte da União Europeia, ou a Noruega, eles antecederam sempre a evolução do direito marítimo, era antecedido com uma política estratégica para tirar o máximo aproveitamento do mar. Portugal, dir-se-á que nunca teve em devida conta a importância que o mar tinha no seu próprio desenvolvimento. E isso é muito mau. Não. E depois, todos os tratados, nós vimos assim, há um tratado, toda a gente hoje reclama relativamente ao processo de adesão ao euro, que é o Tratado de Maastricht. Pois. Ora, na altura, além de a população portuguesa não ter sido consultada através de referendo, Portugal não fez um referendo relativamente ao Tratado de Maastricht, contrariamente ao que aconteceu com outros Estados, a Irlanda, a Holanda, a França. Depois o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é mais grave. Foi aquele onde a perda registada em tratado sobre a gestão do mar ficou consagrada, que é a chamada a competência exclusiva da gestão dos recursos biológicos do mar, passou a ser consagrada em tratado. Poderia ser praticada, mas não estava em tratado. Passou a ser da União Europeia. Ora, o Tratado de Lisboa chama-se Lisboa porque foi assinado em Lisboa, debaixo da presidência portuguesa. Era o primeiro-ministro da época, o Sócrates, que presidiu a assinatura do Tratado de Lisboa. Ora, esse tratado, que foi em 2008, também foi um tratado que é negativo. E é negativo para o conjunto do território português, para as regiões autónomas, porque o princípio é sempre de quem está... O princípio do direito marítimo internacional é que, em primeiro lugar, sejam beneficiários do mar aqueles que vivem lá. E, portanto, aqui o princípio da autonomia beneficiava os portugueses. O princípio dos açorianos e os madeirenses. Pois. E o princípio da soberania do Estado beneficiava o Estado português. Mas isto também, em termos de futuro, dos recursos futuros, é a mesma coisa, porque a melhor forma de conservar é quando a gente sente que, ao fazermos mal, estamos nos prejudicar. Exato. No fundo, quando uma população ribeirinha sabe se está a pescar demais, que vai dilapidar o recurso, é capaz de aceitar pacificamente regras de boa gestão. Sem dúvida. Quando a gente diz ao pessoal que era bom fazer o paro biológico para o Goraz, o pessoal aceita bem porque sente que se continua assim, daqui a dias rebenta. O que significa que quem melhor protege é quem está dependente daquilo. O que significa que também para a gestão futura, mesmo em termos da humanidade, é por isso que a Convenção das Nações Unidas ajusta, dá um aumento de poderes a quem depende do mar, aumenta a soberania dos Estados costeiros, é muito mais justa para mim do que os tratados europeus. Eu diria que nós somos mais salvaguardados com base no direito das Nações Unidas do que no direito da União Europeia. Há um potencial imperial maior na União Europeia que há nas Nações Unidas. Centralizado. A Europa centralizou mais do que a própria União Europeia, que dá aos Estados, ou mesmo às regiões autónomas, possibilidade de gerir os seus próprios recursos. Isso, sem dúvida. E por trás dessa centralização
também são os interesses dos grandes, porque na União Europeia depois a Alemanha, teoricamente, está tudo igual, mas a gente sabe que a Alemanha, até pela via do Tratado de Maastricht, ou a França, quer dizer, os Estados grandes têm mais poder do que os pequenos. Teoricamente está tudo igual, mas é bem... Sim, mas repare uma coisa, é que mesmo os Estados pequenos também têm a sua força se souberem reivindicar. O caso da Islândia. Sim, mas a Islândia... Tudo bem, o caso é pequeno, não só a área é grande, simplesmente é completamente gelada, mas em população é semelhante à nossa. É um pouco É um maior. pouco mais, são 200 mil à volta disso. Sim. Ora bem, com tudo isso, as reservas, os recursos piscícolas para si, o bacalhau, etc., que vem da Finlândia, vem daquela gentinha toda, portanto são recursos de pesca que eles tiram rendimento. Sim. Tem, todos os recursos deles relativamente ao mar estão na mão deles. Portanto, a distância à Europa é semelhante à nossa. É um pouco mais longe da Europa do que nós. Mas pouco, portanto, isso não é significativo. Conclusão. Porque é que nós não temos as mesmas possibilidades que tem a Islândia, que tem sido um país de sucesso em termos gerais, em termos económicos, em termos tem todos os recursos que eles possam ter. Porque é que os Açores têm um manancial enorme que tem relativamente ao mar, porque é que está nessa situação precária onde aquele, por exemplo, há dois ou três anos estava em termos financeiros e económicos, principalmente, é questão de bastante precário. Mas já consegui recuperar num período muito curto. E nós aqui estamos a degradar-nos para cada vez menos. Eu coloco isso também numa estratégia que salvaguarda os Açores, a Madeira e Portugal. Não tenho dúvidas que Portugal ganhava tendo uma estratégia de política mais soberana, menos dirigida pela Europa, do que este sistema. Não tenho dúvidas. Tanto relativamente ao mar, do ponto de vista dos recursos biológicos, como a potencialidades de exploração futura, e sempre numa perspectiva que eu acho que é fundamental termos, que é a ideia de que não existem soberanias absolutas. Que hoje nós fazemos parte da humanidade. A ideia de que acima de mim, ou acima do meu país, ou acima da minha região, só Deus, eu digo assim, nós somos parte deste todo. E temos que salvaguardar os nossos direitos e respeitar os direitos dos outros. Com certeza. E esse princípio, por exemplo, nós temos potencialidades no mar, dos recursos biológicos, temos das possibilidades futuras de exploração dos fundos marítimos, mas temos outra posição que é geográfica, geoestratégica, que é única e que eu vou exprimir um ponto de vista que é mais político geoestratégico sem ser partidário. Por exemplo, nós podemos aproveitar as posições geoestratégicas que dispomos entrando na disputa entre os poderes imperiais, vendendo a este ou àquele conforme melhor convém, ou para contribuir para que haja mais justiça e mais paz no mundo todo. E até hoje, mesmo nessa matéria, Portugal tem funcionado um pouco como uma espécie de intermediário nas disputas entre grandes. Em determinado momento foi com os ingleses, outra, ou com os americanos, ou pode aparecer outra potência e diz quem é que dá mais. Quando a preocupação nossa deve ser fundamentalmente como podemos contribuir para viver bem e para que os outros vivam bem. Está a ver? E o mar, por exemplo, para Portugal é porque o direito que nos dá o facto e o dever, que também é o dever de conservar. Por exemplo, é correto que no atum, que é uma espécie que é um estoque, no mínimo, todo o Atlântico Norte, que nós, quando ele passa por aqui, não o dilapidemos, como quando passa pelos outros estados, não
para bem nosso futuro e Claro. para bem dos outros futuros, relativamente a tudo mais, por exemplo, o caso é o que nos dá a gestão do espaço aéreo enorme. Nós, no espaço do tráfego aéreo, temos ligações a partir de Santa Maria com Lisboa e com os Estados Unidos e com o Canadá e a sul até Cabo Verde. Esta posição que temos deve ser útil prestando serviços, não é serviços à guerra, serviços à paz, e gerando rendimentos. Rendimento para o próprio local onde está inserido, por exemplo, para financiar os tais barcos grandes que estão por fora, dos faz falta. Eu digo assim, a gente diz que a União Europeia nos traz. Quer dizer, a União Europeia, quando negociou connosco as potências, viu o que é que estes gajos têm para dar? Têm território marítimo, têm posição geoestratégica e depois até aparecem como se estivessem a oferecer, quando de facto os benefícios que tiram são superiores àqueles que, digamos assim, da banana dão a casca e ficam cá. Com no fim de contas, nós estamos a ser explorados. Eu estou com medo da hora. Nós estamos a ser explorados e devíamos fazer alguma coisa para sair deste casulo. No fim de contas, a própria União Europeia, na questão ainda dos barcos, lembro-me um pormenor que era a questão dos subsídios dado aos barcos que eram feitos de novo, em que o barco mais pequeno tinha 75% de subsídio e o barco maior tinha 50%. Portanto, havia uma diminuição dos subsídios, segundo a informação que tenho, para um barco grande em detrimento do barco pequeno. É verdade isso. Eu vou dizer, todo o processo de negociação, à medida que nós nos vamos apercebendo, e geralmente apercebemos-nos, as negociações geralmente não são transparentes. A gente só sabe o que se negociou depois de ter sido assinado. Por exemplo, a percepção da má negociação relativamente à União Europeia, uma das coisas que me apercebi foi quando verifiquei o processo de o que é que tinha sido acordado relativamente ao financiamento da reconstrução e renovação e aumento de potência da frota. No primeiro quadro comunitário de apoio, logo após a adesão, por exemplo, Portugal não tinha direito a apresentar apoios, a beneficiar de apoios para a renovação ou a modernização da chamada pequena frota. Quando nós tínhamos uma frota muito grande de pequena dimensão e tínhamos um problema que estava relacionado com o grau de uma situação de subdesenvolvimento. Tínhamos uma frota declarada muito grande, tendo como meios de propulsão a vela e o remo. Há um processo de motorização que ocorre a partir dos anos 60 e sobretudo a partir dos anos 70, mas isso não era obrigatoriamente registado. Portanto, nós quando aderimos à União Europeia, 80% da frota local não tinha motor. Como também foi negociado limites máximos de motorização, quer dizer, bastava legalizar o motor para esgotar a capacidade de motorização. Tudo isto foi feito com os pés, não foi com a cabeça. E foi feito por governos. Este foi um processo que, há períodos em que ocorreu sobre governos de coligação PS-CDS, outros, o governo que negociou, fechou o ato de adesão, foi um governo do Bloco Central, que neste caso PSD, e portanto o processo de adesão decorre entre 77, 78, 2005. Durante este período foram negociadas coisas
que só muito depois é que nós soubemos bem quem foi o conteúdo, e o conteúdo é mais favorável para as potências fortes da União Europeia que para os portugueses. E isto é para dizer como esta negociação pode ser assim, bom, os açorianos não tiveram culpa. O ministro dos Negócios Estrangeiros que requeriu a adesão foi o Medeiros Ferreira, de origem açoriana. O que assinou como ministro dos Negócios foi o Dr. Jaime Gama, também de origem açoriana. Portanto, não é a origem das pessoas, é a clarividência, a verticalidade. Está a ver? Portanto, nestes aspectos há erros que são comuns aos partidos que têm governado alternativamente e que foram erros que nos prejudicam. E prejudicam-nos, não são vantajosos para a humanidade em si, não são para os portugueses no geral e menos para nós. Agora, e esta clareza a gente tem que ter, que é para atacar no sítio certo. Senão andamos muitas vezes com coisas laterais. O essencial fica de fora. A gente anda ao acessório. O problema que existe é esse. Como se sai dessa situação? A gente tem que sair dessa situação, senão afundamos-nos. Já agora complementar um pouquinho. A questão da riqueza dos fundos marítimos dos Açores é uma quantia enorme. Segundo o conhecimento que veio a público do Governo da República sobre estudos da potencialidade em termos financeiros dos fundos marítimos dos Açores, só anda à volta de 60 mil milhões de euros ano. Isso vê a público, não se vê invenção minha, vê a público. Portanto, isso é uma fortuna incalculável que a gente não sabe o que é que vai fazer com elas, o que pode fazer com elas. Simplesmente, ou a gente toma providências para recorrer, que esses recursos são nossos, independentemente de sermos nós a partilhar. Segundo a questão da partilha, eu não acredito que é partilhado de fora, que sempre foi partilhado mal. Portanto, nós partilhamos, e eu estou disposto a partilhar com quem necessitar daquilo, sem dúvida, simplesmente eu é que tenho que partilhar. Aí é que está. Por exemplo, este é o problema das questões da gestão do território, que é uma questão central. E não tenhamos dúvidas que o maior valor que Portugal tem, a todos os níveis, encontra-se no mar. É mais pobre em termos biológicos que em termos minerais. E, de facto, conhece-se pouco. Seguramente será superior às estimativas. Sim. Agora, com uma coisa clara, que é, enquanto a atividade económica da pesca é uma atividade cujos saberes iam-se transmitido de geração para geração para explorar os fundos marinhos em mar alto, o know-how é muito grande. E é uma coisa que tem que ser feito sempre em parceria. Sim, eu não tenho dúvidas. Por exemplo, nós fizemos, quando dizemos nós, porque teve origem nos Açores, sinto-me orgulhoso de ser, na altura, dirigente da entidade associativa que teve a iniciativa da recolha das 28 mil assinaturas contra o Tratado de Lisboa, que era a favor da gestão partilhada. Agora, eu, quando digo isso, digo com orgulho, porque essa foi a posição. Nós recolhemos nos Açores cerca de 18 mil assinaturas das 28 mil entregues. Portanto, foi a percentagem maior. Mas foi uma iniciativa de cidadania. Sim, sem dúvida. E que, em termos de discurso, os governos falaram de cá a favor, mas onde era preciso falar não fizeram. Que foi quando chegou para votar o Tratado de Lisboa no Parlamento Europeu e na Assembleia da República e na Assembleia Regional dos Açores, votaram a favor. E agora quando dizem assim, bom, mesmo reclamando do Estado a gestão partilhada, que é o correto, relativamente à União Europeia,
fizeram discurso, mas na Assembleia da República abstiveram-se ou votaram a favor. Aí, honra seja feita. Estive a ler as atas da Assembleia da República. Só um deputado, e eu não me identifico nada em suspeito, foi o Dr. Mota Amaral, que votou a favor, mas fez declaração de voto que achava que era errado e que apoiava a petição iniciada pelos Açores, mas respeitava a disciplina partidária. Porque, relativamente, todos os outros deputados, mesmo os eleitos pelos Açores, votaram contra os partidos que eram contra o tratado. Mas votaram independentemente da questão do mar. Claro. Era mesmo todos os aspectos em geral. Agora, este aspecto hoje é importante porque, como a memória das pessoas é curta, é possível hoje publicamente vir dizer uma coisa, mas quando se devia ter tomado uma posição, não se fez nada. Não se fez nada. Não é? É um pouco uma posição de embuste. É uma mentira. Neste momento, para terminar, o que é que podemos fazer para sair daqui? Bem, eu tinha uma canção de antes do 25 de Abril, de um muito amigo do Zeca Afonso, que é preciso avisar toda a gente. Dar notícia, informar, esclarecer. Eu acho que há uma coisa que é fundamental. Do ponto de vista das questões a qual me sinto profissionalmente e efetivamente ligado, as questões do mar, que é informar, dar notícia. E uma população informada mais facilmente escolhe e luta por aquilo que é justo. E luta sempre com razoabilidade. Pelos seus direitos e respeitando os direitos dos outros. E isso, a gente tem que ter consciência que aquilo que a gente pode fazer enquanto passa por aqui é muito pouco. A gente tem de vida útil 40 anos. Uma parte do tempo está a crescer, outra parte está a preparar para a cova. E nesses 40 anos, no conjunto da história humana, é muito pouca. Mas aquilo que a gente puder fazer para que as pessoas se esclareçam e lutam pelos seus direitos, isso é fundamental. Só para concluir, nós temos tentado fazer esse esquema de informação. Simplesmente está tudo completamente vendido a interesses que não são nossos, e inclusivamente a questão de transmitir aquilo que nós veiculamos para a comunicação social não aparece em lado nenhum. Portanto, essa questão da cidadania está limitada aos poderes existentes que não têm interesse em que essa soberania, essa palavra... Um falso pluralismo. Para concluir, então, todo o raciocínio que até agora foi posto aqui na nossa conversa, gostaria de saber também a questão dos arrastões existentes e a pescar nos mares que nós temos. Como é que ou devia ou não acabar-se com isto? Qual a maneira como a gente tem que levar para que isso acabe? Nós defendemos em fevereiro de 2013, no Parlamento Europeu, fomos convidados a Porto Abrigo e eu representei, numa audição sobre o problema do arrasto em águas profundas, e nós defendemos lá que deveria ser feito um plano de abate do arrasto a ser concluído por fases até cerca de 2020, no chamado Horizonte 2013-2020. E incluindo, não há arrasto nas águas dos Açores. E hoje é possível que não exista mesmo, porque todos os barcos têm que estar geoposicionados. Agora, fora, há muitas. Fora. E esse arrasto fora também nos prejudica a nós. E achamos que isso é fundamental. Acabar com o arrasto nas águas profundas em toda a dorsal atlântica, ao redor dos Açores, embora fora das 200 milhas que o arrasto é aí, mas ela nos prejudica. Esse arrasto prejudica-nos a nós. Concluído. Muito gosto de falar consigo. E talvez a nossa conversa não possa ficar por aqui, porque ainda há mais assuntos para aprofundar. Eu gostaria muito de, em qualquer momento, em qualquer altura, ter uma nova conversa. Obrigado. Se puder ser útil. Obrigado.